TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo começando mais um Câmara Esportiva na tela da sua, da minha, da nossa TV Câmara Natal e hoje terça-feira, minha gente, terça-feira, como é que você tá? Tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo? Então fica à vontade, já se acomoda no sofá da tua casa, onde você estiver para curtir o nosso esporte, vamos falar bastante sobre futebol. E também teremos uma entrevista ilustre, viu? Já já eu vou apresentar um camarada que é um ícone, uma lenda da crônica esportiva norte-rio-grandense. Mas vamos começar de um jeito diferente, falando sobre kitesurf. Kitesurf, porque ocorreu no último final de semana em Barra de Cunhaú, um evento importante, né, de kitesurf, o festival Kite Master, que reuniu atletas de diversos estados. O evento proporcionou momentos de muita adrenalina, manobras radicais e o clima de celebração que agitou o público presente. Mais de 90 atletas participaram da competição, que contou com 5 categorias. O tricampeão mundial de windsurf, Carlos Cid, foi um deles. Para ele, que é empresário, tem uma escola de kite em São Miguel do Gostoso, né? Eventos como esse fortalecem a cena do esporte e a vela do Rio Grande do Norte. Então, parabéns para todos os participantes deste grandioso evento que ocorreu no último final de semana em Barra de Cunhaú. Mas vamos iniciando o programa dando boa tarde para o nosso comentarista Pedro Neto e também para ele, que é um dos maiores, se não o maior apresentador, cronista esportivo do nosso estado. Eu me refiro à lenda, ao ícone Santos Neto. Boa tarde para vocês. Santinho, começar com ele, é óbvio, né, amigo? Quem tem Santinho numa mesa não pode querer falar primeiro, né? É verdade. Boa tarde, Santinho. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Hugo. Prazer enorme estar aqui nos estúdios da TV Câmara para a gente papear aqui sobre futebol e sobre rádio esportivo, né? Que é a nossa paixão. Legal, muito bom mesmo. Agradecer a Santos, né, a presença dele aqui conosco, porque Santos foi um professor aí, é um professor de tantos e tantos, né, que começaram e que ainda estão dentro do rádio. Eu sempre digo que Santos e Zé Lira são, né, o Zé não está mais no rádio, mas todos os dias deixa os recadinhos dele aqui diariamente. Então, tio Zé também, grande abraço para o tio Zé. E com o Santinho aqui, nós estamos sempre aprendendo, diariamente. Se não deu para o ABC, não deu para o América, mas deu para a TV Câmara, né, Hugo? E eu que, graças a Deus, tenho tido essa satisfação, né, de segunda a sexta-feira na emissora de rádio que a gente trabalha e também nos finais de semana. Infelizmente, por hora, nos finais de semana, tudo está parado, né? Porque tanto o ABC quanto o América estão sem atividade no profissional. Verdade. Aí eu gostaria de começar com o Santos, perguntando a Santos o seguinte: Santos, o Hugo está diariamente com você, como ele bem disse, segunda a sexta-feira. Nós passamos 12 anos juntos ali na Rádio Cabugi e tudo, mas você lembra, assim, de um momento tão difícil do futebol do Rio Grande do Norte como o atual, Santos? Olha, Pedro, realmente é lamentável que nós estamos passando, porque, né, chegou o mês de agosto, né, e as duas principais equipes do nosso futebol não jogam mais, né, não estão jogando mais. Né? Já entramos aqui em setembro, ficar outubro, novembro, e somente em dezembro teremos a reapresentação. Fazia muito tempo que a gente não via os dois clubes numa mesma situação, porque às vezes o ABC não estava muito bem, não é? Parava antes do América, em outras oportunidades era o América que parou primeiro, o ABC seguia, como foi inclusive no ano passado, porque o ABC estava na Série B de bola do Campeonato Brasileiro, né? Agora, os dois sendo desclassificados e não conseguindo o acesso, realmente é um momento muito difícil. É difícil, né, Santos? Agora, Santos, isso tem muito a ver com dirigentes, lógico, né? Muito se fala também o fato do futebol brasileiro como no todo. Nosso futebol hoje, o futebol brasileiro, Santos, talvez seja um dos piores momentos também que eu lembre do nosso futebol. Talvez só, digamos assim, se assemelhe um pouquinho àquele antes de 94. Só que hoje, não que não existisse na época, já existia, mas hoje existe muito mais até. Os dirigentes do nosso futebol estão preocupados primeiro com o eu, segundo o eu, terceiro eu. Depois vem os clubes.
E aí, Santos, vem aquela velha pergunta, você acredita que dá para mudar isso? Olha, sempre dá, né, Pedro? Agora tem que mudar a estratégia, tem que mudar de postura, não é? Não se pode continuar, por exemplo, nesse sistema de contratações da mesma forma, onde se coloca a quantidade acima da qualidade. E aí, entre você ter um ótimo jogador e ter 4 meia-boca, é muito melhor você investir um pouco mais em um jogador que tenha talento, né? Então, assim, a gente sabe do esforço, às vezes, de cada um, né? Mas se você for ao pé da letra, tanto o ABC quanto o América erraram demais nas contratações. Não só esse ano, desde o ano passado. Ou seja, não se aprendeu a lição de um ano para o outro. Ô Santos, você pegou uma época do nosso futebol que podemos chamar de época de ouro, né? Você pegou lá atrás, ainda alcançou a Alberi, acredito, a época do América campeão do Nordeste, acessos para a primeira divisão, contando com vários jogadores da terra, pratas da casa. Hoje é cada vez mais difícil a gente encontrar tanto o ABC quanto o América explorando meninos oriundos aqui do futebol norte rio-grandense. Qual a sua avaliação a respeito disso? Você tem toda a razão, realmente, década de 90, por exemplo, década de 80, né? Tivemos grandes revelações aqui no nosso futebol e algumas contratações, né, de peso. Para o ouvinte, o telespectador ter uma ideia, o América contratou na década de 70 Luiz Carlos Scala, seleção brasileira. Ele não foi para a Copa de 70 porque foi cortado e ele foi para o outro lado da vida com essa mágoa do médico da seleção, porque ele achava que não deveria ter sido cortado, porque ele tinha tempo de recuperação. Mas a gente sabe que jogo de interesse não é de agora na seleção brasileira, né? O Rio Grande do Norte tinha Alberi. Olha, eu alcancei no América, o América jogando Alberi e Elcio Xavier. Diga aí. Não dá para comparar, com todo respeito, né? Assim, e hoje não tem praticamente, a gente não vê jogadores daqui da terra em ABC América, são pouquíssimos. Né? Agora, o que o Santos está falando faz sentido o seguinte, antigamente, mesmo quando não tem jogadores da terra, mas você trazia um Scala, caras o América bons, né? trouxe, o ABC trouxe Danilo Menezes, que disputou a Copa do Mundo. Danilo já era velho naquela época, está com 98 hoje em dia. Mas naquela época tinha disputado a Copa de 66, de 66 na Inglaterra pelo Uruguai. Hoje, os caras trazem Pedro Felipe, Galego, como é o nome do América? Tinchones, não, é... Caio Rones. Caio Rones. Né? Aí fica difícil, sabe, Santos, você na realidade fazer uma comparação. Em termos de revelação, Pedro, a gente pode acrescentar o seguinte. Naquela época, havia, por exemplo, os coletivos, os chamados coletivos, que hoje os treinadores já não adotam mais. Aboliram, né? Então é o seguinte, dava a oportunidade do técnico, do profissional, observar o garoto, porque no treinamento era praticamente o coletivo, era o time principal contra o time juniores, né, que naquela época era chamado de juvenil. Então, assim, o treinador ele observava demais. Então, o América revelou naquela época Rogério, o ABC revelou Berg, Gelson, não Tinho, Ariel, uma infinidade de jogadores, né? O ABC depois revelou Adalberto e tantos outros. Então, hoje, você não sabe nem quando o time de juniores treina. Você não sabe nem o horário e nem o local. Os jogos preliminares também davam essa oportunidade. Verdade. Para os treinadores e os torcedores também, e a imprensa avaliar os jogadores. Hoje... A FIFA não permite. A FIFA não permite. Então, assim, as coisas foram mudando e algumas coisas evoluíram no futebol e algumas coisas involuíram. Veja, por exemplo, na questão da habilidade, né? Hoje, entre um volante pegador e um habilidoso meia-esquerda, o técnico opta em contratar o volante. Sempre. Sempre. Sempre prioriza-se a marcação. Isso. Agora, Santinho, partindo para a tua carreira profissional no rádio, como que foi o início? Olha, a gente começou em 1977 na Rádio Nordeste, na equipe que tinha o comando do Aldir Dudman, pai do Jorge Aldir, né? Que até recentemente estava conosco também lá na 98. Então, ele tinha uma equipe na Rádio Nordeste, era uma equipe arrendada, a equipe não era da Rádio Nordeste,
E a gente começou por lá, né? Começamos como plantão esportivo. Primeiro auxiliar de plantão do Justino Neto, saudoso Justino Neto. Saudoso Justino. Saudoso Justino. E depois, o Justino foi para a Rádio Cabugi, a gente assumiu lá o plantão esportivo. E depois fomos para a Rádio Cabugi em 98, também como auxiliar de plantão, mas pouco tempo. Depois a gente já foi para a reportagem. Inclusive, você é muito conhecido também pelo público jovem, por conta do bordão que apareceu lá do "E mais uma vez não deu". Conta pra gente, você sempre teve todo o prestígio, né? Sempre foi muito bem visto, não só pelos torcedores, como não porque a gente está do seu lado, mas pela crônica esportiva. Todo mundo quer muito bem. Mas conta pra gente dessa transição da parte do rádio para ter também a internet e surgir esse bordão que, olha, sempre que o ABC ou o América perdem, fazem o corte lá do teu "E mais uma vez". Conta como é que foi isso. Olha, foi por acaso, né? Não foi uma coisa programada. O ABC, em 2017, fez algo não muito comum no futebol. Porque numa Série B de bola do Campeonato Brasileiro, você ganhar, Pedro, 10 jogos seguidos é muito difícil. Verdade. Não é? Perder 10 também. Né? Perder 10 também. E o ABC não foi 10, mas foram 8 jogos. O ABC perdeu 8 jogos seguidos. Então, quando chegou no 5º jogo, né, a gente já começava o programa e já dizia, mais uma vez não deu para o ABC. E aí a gente começou a observar que se tornou realmente um bordão. Não esperava nada, né? Não tinha pretensão nenhuma, aquele "mais uma vez não deu". Não, surgiu naturalmente. E aí a gente ia no supermercado e alguém dizia, não deu para o ABC e tal, né? E aí, para não ficar só com o ABC, que a gente sabe da rivalidade, aí quando o América começou a perder também, qualquer jogo, a gente começou a colocar também essa frase. Agora, isso se popularizou ainda mais quando a gente foi para 98, porque a 98 já entrou no sistema de YouTube, né? Então, assim, aí no YouTube o pessoal já faz a corte com imagem, aí isso popularizou ainda mais, como você mesmo citou, aí também a rapaziada jovem começou a citar, né, a esse bordão que está aí. E como você bem disse, né, Santos, você sempre esteve ali inserido no rádio, onde não se tem imagem. O pessoal reconhecia a tua voz, né, que é inconfundível, mas não associava com a imagem. Depois que veio o YouTube, você passando a trabalhar também com a imagem, você percebeu que passou a ser mais reconhecido no meio da rua e tudo mais? Não, com certeza absoluta, né? Porque o rádio assim, perdeu um pouco a magia também do rádio, do dial, né? Porque justamente uma das magias do rádio era o ouvinte não conhecer o comunicador. E aí ele ficava imaginando, né? Como é que Pedro Neto é mais gordo, é mais alto, entendeu? É assim, bonito. Era assim, né? É magro, é magro, alto. Isso, né? Porque a voz muitas vezes engana muito, né? As pessoas, cada um imaginava da sua forma. Com a imagem no YouTube, não, isso perdeu a magia, porque o pessoal hoje já ouve e vê também a imagem. E aí, Igor? É muito interessante isso que o Santos falou, rapaz. Uma vez, há alguns anos, bem lá para trás mesmo, aproximadamente uns 10, 15 anos, né? E eu fui assistir um jogo no Frasqueirão, viu, Cláudio? Eu estava assistindo um jogo no Frasqueirão, rapaz, e estava com uma amiga minha e chegou um locutor de rádio, bem conhecido ele. E aí, ô Pedrinho, não sei o que, ô amigo, tudo bom? Quando saiu, quem é? Eu disse, fulano, né? Eu não acredito que é esse bicho feio desse jeito. Eu acho que eu sei quem é. O vozeirão daquele, eu digo, é ele mesmo. Não é possível, eu digo, é ele. Quer dizer, tem muito isso que o Santos falou. Hoje em dia não, né? Hoje você está vendo tudo. Agora, Santos, vindo para a nossa realidade, para essa meninada, principalmente, que hoje, com canais que existem no YouTube, com rádio, com televisão, tudo. Fala um pouquinho como é a trajetória, a dificuldade, a facilidade. Como é que um menino desse que sonha em ser um locutor, ser um radialista, ser um jornalista, o que é que ele tem que fazer? Olha, Pedro, é o seguinte, hoje no momento existe inclusive uma facilidade maior, né, para você ser inserido do que alguns anos passados. Por quê? Nas emissoras comerciais, boa parte das emissoras gostava muito de trabalhar com pessoal já profissional. E com voz também. E com voz também. Se tinha essa exigência, né? Do timbre, né? Essa exigência do timbre e tal, né? O que acontece? Hoje, o rádio digital, por exemplo, você não precisa de concessão. Não é? Para você ter uma concessão de uma rádio comercial, tem todo um processo burocrático, Ministério das Comunicações e tal, né?
equipamentos, transmissor e tal. Uma rádio digital, não. Uma rádio digital, você tem uma mesa, um microfone, né? Tem um canal na internet, você tem uma rádio digital. Né? Então, assim, aí você teve também a implantação no Brasil, né, da rádio comunitária, que também foi outro aspecto que facilitou um pouco para o pessoal começar a trabalhar, porque muitas vezes alguém da rádio comercial ouvia, né, ou ouve alguém numa rádio digital ou numa rádio comunitária e percebe que aquele profissional pode ter talento, pode ter futuro. E aí requisita. É uma vitrine. É uma vitrine. E um exercício também, porque é difícil você começar já numa rádio grande. Eu tive muita sorte, porque na vida a gente tem que ter um pouquinho de talento e um pouquinho de sorte também. Né? Porque eu comecei numa geração assim, de grandes profissionais e o pessoal teve paciência comigo, viu, Pedro? Porque Santos começou numa geração de profissionais, como ele bem disse. Santos é de uma época que tinha um Hélio Câmara, um Rubens Lemos, um Adeodato Reis, Lute Lopes, que para mim eu tive o prazer de trabalhar com o Lute pouco tempo, né, porque ele faleceu, eu trabalhei com o Lute no máximo um ano, mas Lute pegava aqueles aparelhos, né, de estúdio desse tamanho e fazia ele ficar desse tamanho, né, Santos, com as vinhetas, com tudo aquilo ali. Então, porque o Lute também, porque na nossa profissão, né, Pedro, a nossa profissão é muito apaixonante. Então, o que é que acontece? Na maioria das vezes, você faz aquilo que gosta. Então, quando você faz aquilo que gosta, você se cansa menos, você é mais criativo. Se torna mais fácil. O Lute, ele era um grande profissional, com grande habilidade na questão técnica, e ele adorava futebol. Então, juntou uma coisa a outra. Não é? Então, o Lute era muito criativo, né? Ele contribuiu em muito. Quando a pessoa gosta, né, fica mais fácil. Fica mais fácil. Junta o talento com a paixão. Você só não chegasse perto de Lute quando a ABC perdia. Aí, meu amigo velho, ele dizia logo, quero conversar hoje, já sei o que é, galego. Ô Pedro, a gente está num momento que tem o VAR, né? Hoje em dia se tem ali o VAR, e isso interfere no plantão. Santos fica lá no plantão. Santos, conta pra gente, pro nosso telespectador, a dificuldade, entre aspas, de fazer o plantão agora com a tecnologia do VAR. E também as facilidades, né? Porque você é de uma época onde não se tinha o resultado vindo em cima aliás, instantaneamente, né? É verdade. Falar em plantão, né? É inevitável. A gente tem que falar aqui de José Lira, né? Um dos maiores profissionais desse setor, né? E o Lira, eu alcancei o Lira, Pedro, no estúdio, 4 rádios. Isso. Ele ouvindo ao mesmo tempo. 4 rádios. Porque não tinha internet na época. Então ele pegava um rádio de Pernambuco, por exemplo, a Rádio Clube de Pernambuco, pegava uma rádio Verdes Mares do Ceará, uma Sociedade da Bahia, uma Globo do Rio, e ele ia ouvindo. E o Lira sempre foi muito correto, era muito profissional. difícil, né? É muito difícil. E aí você imagina uma situação, o Pedro, pênalti Vasco e Flamengo. Pênalti para o Flamengo. O Lira já com o coração batendo forte, né? Demais. Imagina. Aí quando Zico vai cobrar, aí ele ouvindo lá a rádio, Zico correu, vai cobrar, aí vinha o chiado. Porque fugia, né? Muitas vezes fugia o som. Você imagina o desespero de Lira sem saber se o cara fez um gol ou não, entendeu? Ele deu para dar notícia e não tinha como, né? Isso, mas assim, extremamente profissional, né? E o Lira, tanto é que o Lira, nos últimos tempos, a SER, da nossa associação, fazia sempre as escolhas dos melhores e tal, né? E a partir de um determinado momento, a direção da SER disse, não, o Lira não entra. Porque ele já era automaticamente o melhor plantão. Muito embora vale um registro aqui também, nós não podemos esquecer de forma nenhuma, Getúlio Medeiros, né, Santos? Isso. Getúlio é um cara, também trabalhei com Getúlio, você, Hugo, conheceu também, trabalhou também, é outro plantão assim espetacular e que ainda está nativa. Nativa. Aquele vozeirão. Aquele vozeirão. Grande Vasco Getúlio, da né? Gamba. Grande Getúlio. Vasco, torcedor do Vasco, né? Torcedor Por isso que eu do lembrei Vasco. logo do Vasco. Do Vasco e do ABC Futebol Clube. Isso mesmo. Pois é. Santos Neto, vamos lá. Eu falei do Vasco, você não me respondeu. Não, é o seguinte, aí hoje a internet dá essa facilidade, né? Agora, tudo
Tudo que tem facilidade, muitas vezes tem uma certa dificuldade. Então hoje a gente tem que dizer que o time fez o gol, mas tem que também acrescentar, olha, vamos ver se o VAR vai confirmar. Não é? Porque muitas vezes o placar aparece lá 1-0 e daqui a pouquinho aí o placar volta 0-0 porque o VAR anulou. Né? Um fato inusitado durante tanto tempo de carreira, um fato curioso, engraçado que você queira ressaltar. Olha, tem vários casos, né? Vários casos. Escolha né? um aí, é verdade. Tem vários casos. No meu caso, eu estava no início de carreira, por exemplo, eu fui convidado a sair do gramado no jogo América e Cruzeiro, porque eu entrevistei os 22 jogadores. Hoje não entrevista não, um. hoje não entrevista um. Mas o problema é o seguinte, que tinha um aparelho chamado BTP, que era o grande, né? Assim, quem ia para o estádio via que o repórter, que era um microfone sem fio, que na época era novidade, né? Entendeu? Só que o seguinte, tínhamos 2 aparelhos desses. E um só funcionava se o outro tivesse desligado. Entendeu? Os 2 ao mesmo tempo... Dava pau. Não conseguia, o outro não conseguia falar. E não foi me passado essa informação. Então eu entrevistei um jogador e chamei o outro repórter. E o outro repórter não entrava porque o meu microfone estava ligado. E aí, meu amigo... Foi entrevistando. Eu fui entrevistando. Entrevistei 22, o árbitro chegou perto de mim e disse, olha, o senhor já... Falta só o senhor entrevistar em reserva. Então, por favor, saia do gramado porque eu preciso começar o jogo. Não, o Santos tem muitas histórias, porque na realidade ele contou uma, mas tem muitas. E uma das histórias assim que eu lembro, Santos, muito divertido. Quando nós fazíamos off-tube na Rádio Cabugi, era sensacional e era uma coisa assim, tem coisas que não dá pra gente contar aqui, né? Mas muito legal tudo, principalmente com o nosso amigo, aquele comentarista de arbitragem, né? E um dos momentos mais interessantes assim que eu lembro, rapaz, foi um jogo que Superelli estava narrando. E Superelli nunca negou o amor que ele tinha pelo América. Santos vai lembrar muito bem disso, né? E aí o América perdendo, o desespero batendo já em Superelli. E aí o jogador do América se atira na área e aí o câmera lá de cima grita: foi pênalti, Santos! Foi pênalti, Chiquinho. O Chico Inácio era o repórter atrás do gol, como o Hugo é. Foi pênalti. E você imagina se Chico ia dizer que não tinha sido. Pênalti, claro, Superelli. E o comentarista de arbitragem, o nosso amigo grande César Vigília, aqui do lado, né? Só fez olhar para ele e fez assim. Não. Aí ele disse, não vou nem chamar César porque ele não estava prestando atenção no lance. Rapaz, eu jamais esqueço disso. E o César chegou no outro dia lá, né? Bravo, querendo reunir com a diretoria. Eu digo, não, calma, César. Você trabalha com um repórter que é um pouco supersticioso, né? Tinha acabado o jogo do ABC, aí estava rolando Botafogo e Flamengo, estava lá na volta nos comentários da Thaís Viviane, aí de repente ia chegar no momento lá da escolha do craque da partida, né, do melhor da partida. E o repórter é que dá o parecer inicial. Aí o repórter imaginou o quê quando estava passando o jogo? Do Botafogo e Flamengo. O Botafogo estava perdendo. Quando chegou, estava ganhando de 1-0. Meu irmão, quando chegar na minha vez, vai ser o momento de eu dar o parecer. Vai levar o gol na mesma hora. Foi dito e feito. Você lembra, Santos? Lembro. Foi segurança. Pois é, minha gente, aproveitando esses instantes finais, estamos com até uns minutos a mais aqui que foram concedidos. Pelo Rodrigues Neto, nosso diretor. Concedidos pelo nosso diretor de TV, Rodrigues Neto. Falar um pouquinho aqui da situação de momento, né, do ABC, as notícias mais factuais. O Randerson, volante, Igão está ali no marcha, temos até imagem aí do Randerson, volante do ABC, que estava no futebol de Goiás, retornou e está negociando, o ABC está negociando o jogador com um time de Portugal, mais precisamente o Rio Ave. É um jogador que atua como cabeça de área, como volante, e pode ser que o ABC ganhe uma grana a mais aí com a venda desse jogador. E aí? Santos Pedro conhece um jogador, né? Olha, conheço, é um jogador que tem futuro, é um jogador jovem ainda, né? Atuou ano passado na Série B pelo ABC, entrou numa fogueira, porque quando ele entrou foi justamente quando o Argel chegou e muitos jogadores já tinham ido embora e o Argel o colocou muito mais. Porque o Argel está dando oportunidade. Não, estava dando coisa nenhuma, é porque não tinha quem botar. Né? Colocou ele e o lateral esquerdo agora, como é o lateral esquerdo do ABC, que depois Gustavo. Eram os dois que, no meu entendimento, o Gustavo merecia ter tido oportunidade bem antes. Mas o Randerson depois foi emprestado para o Atlético Goianiense, né? E jogou, inclusive, algumas partidas esse ano. Mas o ABC enxergou aí uma possibilidade de ganho
desse jogador o negociando com o futebol de Portugal e deve negociá-lo, se já não negociou no caso. E acredito eu que ele um pouquinho mais, maturando um pouco mais esse jogador, ele pode sim mostrar, né, um futebol até melhor do que o que ele vem mostrando hoje em dia. O ABC que inclusive está nesse processo de renovação com alguns jogadores, a defesa foi o ponto alto do time, né? A quarta melhor da Série C, o ataque que foi muito mal, né? Se a defesa foi bem, o ataque foi muito mal, por isso o presidente Bira Marques, de forma consensual com os demais pré-candidatos ao pleito, eles chegaram de forma consensual em 9 nomes e mais do Manuel, que chegou depois, lateral esquerdo. A gente está vendo imagem aí do presidente Bira Marques. É porque o Manuel, eu conversei ontem pela manhã com o presidente Bira Marques, né? E o Manuel voltou à pauta porque o outro lateral, como é o nome do outro lateral? Sampaio. Lucas Sampaio. Lucas Sampaio. O Lucas Sampaio recebeu outras propostas também e aquela coisa, renovou e não renovou, vamos assim dizer. Então o Manuel voltou à pauta novamente. Mas o Bira ontem pela manhã, quando eu conversava com ele me disse que estava bem encaminhada essas 12 renovações. 3 já seguem, né? Que é o Wellington, o Daniel e o Adeilson. E já tinha renovado com mais 5 e ele disse que estava aguardando o retorno de 4 deles, né? Que ele tinha feito proposta, o ABC tinha feito proposta e aguardava. Voltei a perguntar também ao presidente Bira Marques sobre os valores, porque semana passada eu dei aqui um valor que o presidente tinha me dado, de que o ABC receberia inicialmente, caso esse projeto se concretize, entre 900 e 1 milhão de reais. E teve até um torcedor que me perguntou, mas Pedro, não é isso não, o valor é muito mais alto, vai gerar em torno de 25 milhões ano. E Bira ontem me confirmou mais uma vez, não Pedro, a informação que eu lhe dei aqui, você deu é que está correta. 900 a 1 milhão inicialmente, Santos. Depois, possa ser, é óbvio, tá? Na medida em que forem negociadas lojas, apartamentos, tudo, depois de todo o projeto aprovado, óbvio que isso vai aumentar, né? Só que Bira me disse um negócio também, semana passada, e que eu disse aqui, vou repetir, ele falou, Pedro, esse valor corresponde hoje a como se fosse o grande patrocinador de Série B. E é verdade, né, Santos? Um patrocinador de Série B que te patrocina 900 mil reais, 1 milhão de reais mês, praticamente você não vai encontrar num clube de médio, pequeno como é o ABC Futebol Clube. Você vai encontrar isso nos grandes clubes. Pois é, e o ABC realmente precisava, né, ter uma negociação como essa, porque o pessoal treina em cima de ouro, rapaz. Né? Um terreno altamente valioso, então vai ser muito importante esse projeto para o ABC. Pois aí, falando do América, o América que já anunciou a rescisão de 12 jogadores, né, que estiveram nessa campanha desastrosa, podemos se dizer, terceiro lugar na fase de grupos com times modestos e já sair no primeiro mata-mata, não foi uma campanha boa, 12 jogadores já foram dispensados e o América anunciou o empréstimo de 3 atletas para as bases do Vasco, né? O Luan e o Henrique, que são meias, e o Fernando, que é atacante e foi muito bem nessa competição agora de base, né, Pedro? É muito interessante, Hugo. Ontem até eu respondi a um torcedor que me perguntava como é que o América descobriu esse nicho. Não é que o América descobriu. É que o Marcelo Santana, né, Santos, que foi superintendente do América, hoje é o homem forte do futebol do Vasco da Gama, com certeza ele deve ter feito essa parceria, né, ou fez esse meio de campo para que o América leve. Então acredito eu que esses meninos, eles podem sim, de repente, se agarrar a essa chance aí que está sendo dada, essa oportunidade que está sendo dada, Hugo, e que possam aproveitar, saber aproveitar bem, porque você jogar no clube de regatas Vasco da Gama não é para qualquer um. Então, se essa oportunidade chega, que eles possam agarrar com unhas e dentes e ter um futuro brilhante. Eu gosto muito do futebol do Henrique, é um jogador insinuante, um canhotinho, joga pelos lados, é rápido, joga na vertical, vai para dentro mesmo, tá? O Fernando é mais aquele cara de área, né? E o Luan, isso eu não falo porque eu não o conheço, mas é um menino, segundo informações, 16 anos apenas, tem muito futuro. Vamos aguardar e torcer para que esses meninos deem certo. Notícias a nível nacional. Tivemos o Cruzeiro contratando o Fernando Diniz, ex-fluminense e seleção brasileira. Ele que tem um estilo de jogo, Santos, bem atípico, né? Ele fica colocando os zagueiros para trabalhar a bola lá atrás, os volantes. E me parece que mesmo ele não estando mais no Fluminense, ficou o DNA ali, né? Porque o Felipe Melo entregou o gol para o Botafogo. O Fernando Diniz a gente já sabe, ele está no São Paulo, ele pode estar esteve no Paulista,
de Jundiaí no começo da sua carreira, Né? Atlético Paranaense, Vasco, por onde passou. É o estilo, Audax. seleção brasileira, é o estilo dele. Então, quem contrata o Fernando Diniz já sabe que é assim. Agora, sobre a demissão do Fernando Seabra, veja o futebol como é que é, né? O time está com o pé para a classificação na Sul-Americana, porque venceu, inclusive, fora de casa, 2-0, mas empatou com o Cuiabá. E aí, não se resiste. O Brasil pressiona demais essa questão dos resultados. Mas o problema do Fernando Seabra, Santos, começou lá atrás, há mais ou menos um mês, quando se pegou uma conversa, né, um diálogo do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, que é o conselheiro, o homem que manda no futebol do Cruzeiro, ele dizendo para o Fernando, ex-técnico do Cruzeiro, o seguinte: pô, você me pediu contratações, eu faço 8 contratações, você não bota os caras para jogar? Meu amigo, tem que botar os caras para jogar. Quer dizer, ele como dono já disse o que é que está lembrado disso. Ele né, interferiu. Interferiu e muito. Então ele estava só esperando, Santos, um momento para dizer, amigo, deu, não sabe, aqui. Agora, eu concordo com o Santos em relação ao Fernando Diniz e vou mais longe. Eu bato muito nessa tecla, Santos. Eu tenho dito o seguinte: Fernando Diniz, no meu entendimento, foi o único treinador que acrescentou, que apresentou algo de novo no futebol brasileiro nos últimos 10 anos, que é essa história do toquinho curto, tá? Nem sempre dá certo, não, nem sempre dá certo. Mas, por exemplo, goleiro, você só conhecia o Rogério Ceni saindo jogando com os pés. Hoje, praticamente todos os goleiros sabem sair jogando com os pés, né? E a bola nunca, quase nunca, ela é rifada, ela sai pelas laterais e às vezes até de forma não muito convincente, mas pelo meio, que é um erro, mas sai também. O risco é grande, mas quando dá certo, quando a linha de defesa quebra essa marcação alta, a pressão alta, você pega o time vulnerável. É verdade, porque principalmente quando o time marca lá fora, né? Exato. Quando o time lhe marca lá fora e você consegue quebrar essas linhas do meio, você quando olha, você já está na cara do gol Mas que é arriscado, é muito arriscado. Em termos de resultado, veja bem, né, Hugo? Quando deu certo, foi campeão da Libertadores. Isso aí. No outro ano, já deu errado. Então, foi demitido. Pois é. Porque muita gente observou também, Santos, como é, né? Então, por exemplo, hoje você joga com o Fluminense, principalmente quando o Fernando Diniz estava lá, já não marcava dentro do seu campo, você ia marcar o Fluminense lá fora. Porque você sabia que se tomasse a bola, marcava o gol, né? Aí ontem eu brinquei na rádio que eu trabalho, que eu disse o seguinte: Fernando Diniz tentou fazer isso com o Vasco da Gama, com aquele time perebento que o Vasco tinha na Série B. Os caras deram os 5 gols, eles disseram, não, rifa a bola que é melhor. Pois é. E seguindo a falar, não mais do Cruzeiro, né? Mas a notícia a nível nacional, falar do Flamengo. O Flamengo, a Gávea amanheceu com muros pichados, né? Com os dizeres fora Tite. O torcedor do Flamengo, Santos, Pedro, eles não admitem mais a presença do Tite. E está ficando insustentável, né? Por exemplo, na entrevista coletiva, no último jogo, quando o Flamengo perdeu agora para o Grêmio, 3-2, o Tite perguntaram sobre a pressão. Ele disse, não, mas a pressão é normal, né? Porque eu treinei o Veranópolis, lá tinha muita pressão, eu treinei o Guarani, lá do Rio Grande do Sul. Bagé, meu amigo, uma coisa é uma pressão no Veranópolis, outra coisa é o Flamengo. Não dá para comparar, né, Pedro? Em menor comparação, né, Santos? Se você treinar o Flamengo, é a maior torcida do Brasil. Eu lembro, eu já citei isso aqui, e eu faço muita questão de citar sempre, porque eu jamais esqueci isso. Foi uma entrevista do Parreira, há uns 20 anos mais ou menos. Santos talvez vá lembrar disso. Parreira disse, quando eu fui contratado pelo Corinthians, alguém chegou para mim e falou, Parreira, treinar o Corinthians é outra coisa. E Parreira disse, olha, eu experiente, técnico White, de Fluminense, tudo que nada. Né? Eles, com uma semana que eu estava lá, eu olhei e disse, rapaz, esses caras estavam certos. É outro nível, é outra coisa mesmo. É como você treinar o Flamengo, né? Embora Tite tenha sido campeão mundial com o Corinthians, tudo, a segunda maior torcida, mas o torcedor do Flamengo, Santos, aquilo que eles transmitem, que eles passam, aquela cobrança, aquilo é no dia a dia. Quando você está ganhando, você é o melhor do mundo. Quando você perde, você é o pior do mundo. Né? Isso é. Olha, os internautas estão interagindo conosco. O Luiz Omar está perguntando aqui, ó, se o Santinho lembra do narrador Cabecinha Feita. Sim. Cabecinha Feita. Garcia Júnior, o mineiro, que esteve na Rádio Cabugi na década de 80, não é? E marcou pelo seu estilo, né? O seu estilo irreverente. Inclusive esse negócio do Santinho começou mais com ele mesmo, né? E aí, grande figura, grande narrador esportivo, e grande comunicador, apresentador de programa, irreverente. Cabecinha Feita, Garcia Júnior. Santos trabalhou, desculpa. Pode falar. Santos trabalhou com grandes nomes na realidade, grandes narradores, comentaristas também e tudo. Santos trabalhou com Marco Antônio, né?
um dos maiores, né? Garotinho da Isso, Copa. Garotinho da Copa. Hélio Câmara, trabalhou com Adeodato Reis, com Rubens Lemos, que eu sempre faço questão de dizer, para mim Rubens foi o maior comentarista, porque Rubens era aquela coisa, ele não agradava. Por quê? Porque ele era objetivo, né, Santos? Todo mundo sabia que ele torcia pelo Ele era ABC. intelectual, às vezes ele falava um pouquinho. Isso. Uma linguagem mais rebuscada. intelectualizada. Para aquela época, Naquela aquilo era, né? E o pessoal sabia que ele torcia pelo ABC, então, ele não vai falar mal do ABC. Aí é que ele falava mesmo, né, Santos? E e a Deodato Reis também, muito embora fosse ABCdista demais, né? Mas é aquela coisa, Rubens sempre teve Luiz Carlos Scala, né? Que ninguém pode, né? Como comentarista também, um espetáculo. Teve muito, o Rádio Potiguar, ele sempre foi muito prodígio, muito bom. Muita gente boa já. O próprio Justino Neto, como repórter também, Chico Inácio, né, que nós trabalhávamos. O Chico me tirava do sério, rapaz, quando eu estava concentrado lá, fazendo minhas coisas lá de internet. Aí ele chegava fazendo zoada, aí eu sabia que era de propósito. Aí ele olhava para mim e dizia, ficou chateado? Eu disse, eu sabia, mas eu vim só perturbar mesmo, né? Grande Chiquinho. O Chico Inácio, você lembra do Hélio Câmara, que fez muitas narrações, né, com o Inácio na reportagem, né, e o Inácio inclusive ficou empolgado. E tem aquele lance lá no Ceará, né, que o América estava jogando lá. O Duarte, o Hélio se incomodava muito quando o microfone falhava, né, ele ficava inconformado. E aí o Inácio, antes no pré-jogo, para dar as escalações, e o microfone de Inácio começou a picotar, né? E o Hélio ficou desesperado. Aí chegou um momento que... E deu certo. Aí deu certo. Aí ele disse, Chiquinho, pronto, Chiquinho, agora deu certo, né? Confirma a escalação. Aí Chiquinho deu a escalação. Aí ele disse, agora Inácio é o seguinte, não se mexa. Não se burla, não se mexa. Aí Inácio disse, mas Hélio, eu estou de costa para o campo. Como é que eu vou fazer a reportagem? Não importa, ouça a minha narração e vá pela minha narração, mas não se mexa. Rapaz, Hélio tinha grande muita figura, tirada. Hélio saudoso. Era muito legal. Os saudosos, né? Hélio Câmara e Francisco Inácio. O José Lindenberg está interagindo com a gente aqui, o José Lindenberg, e quer que você dê o teu pitaco em relação ao jogo do Flamengo contra o Penharol, se você vai poder falar. E mais uma vez, não deu para o Flamengo. Olha, ou se você acredita que o Flamengo tem chance? Não, eu acho que o Flamengo tem chance. Claro que tem chance. Claro. Não vai ser fácil, vai ser um jogo muito difícil, porque o Flamengo perdeu em casa, no Maracanã, não se esperava. Mas o Flamengo é um grande time, né? E grande time, o pessoal gosta muito de grandes jogos. E esse vai ser um grande jogo. Do jeito que o Penharol venceu aqui, Santos, o Flamengo também pode vencer lá, tá? Claro, eu também corroboro com você. No entendimento, o Penharol é o favorito por jogar em casa. Mas a torcida do Penharol chegou aqui a semana passada com 60 mil torcedores no Maracanã e venceu o Flamengo, porque o Flamengo não pode chegar lá e vencer. Para mim, o problema maior do Flamengo hoje é que o Flamengo não está tendo futebol dentro das 4 linhas para vencer. Seja Penharol ou qualquer um outro. O Rui Torres, Rui, isso é pergunta que se faz, mas vou perguntar. Pergunta aí, Pedro, o Santos já tem uns 70 anos? Tem não, o Santinho deve ter uns 45, né? De rádio. Grande Rui, obrigado, viu, Rui? Para finalizar, agora uma coisa é certa. Tanto São Paulo quanto Botafogo, claro, eles vão preferir pegar o Penharol do que pegar o Flamengo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Como o Fluminense, ano passado, não pegou o Flamengo, pegou o Olímpio e foi ótimo para o Fluminense. Agora falar da questão de resultado, de pegar quem, né? Um jogo que chamou a atenção foi do futsal mundial, né? Foi horrível. Entendeu? Horrível. Uma vergonha, né? Vergonha. Eu vi na TV esse lance aí, esse absurdo, cara. Mas infelizmente, Santos, é que muitas vezes, hoje, da forma que são feitas as tabelas, é justamente para lhe dar a opção de escolher com quem você quer jogar, né? Às vezes é melhor perder do que ganhar. Exatamente, porque foi se eu França e perder, Irã, né? eu vou enfrentar, um exemplo, o Irã. E se eu ganhar, eu vou enfrentar Portugal. Não, então eu vou perder para enfrentar o Irã. Mas tem que saber fazer, né? Atuar um pouquinho melhor, né? Que ficou muito na cara. Fica muito na cara. Bom, chegamos no fim de mais um Câmara Esportiva Santinho. Uma imensa satisfação tê-lo conosco. O espaço está aberto aqui para qualquer tipo de consideração. Legal. Prazer foi nosso. Estamos à disposição. Bom demais. Falar de rádio, falar de futebol. Bom, nossas paixões além da família, né? Então, valeu, muito obrigado, Hugo, obrigado, Pedro, ao grande Wagner, a todo o pessoal aqui da equipe, grande Vavá, rapaz, grande figura, bom demais revê-lo, né? Um abraço, estamos à disposição. Valeu, Pedrão, tamo junto, meu amigo. Grande abraço, Hugo. Mandar um abraço para o Ribamar Cavalcante, que logo cedo ele passou uma mensagem dizendo: vou estar na audiência com você, com o Santinho, com o Hugo. Ribamar, muito obrigado. Nosso paraibano Cláudio também, né? Não podemos esquecer de mandar um abraço para o grande Cláudio paraibano, né? E o nosso amigo o Igor, que está ali dentro também, o padre Vavá.
a todos que estiveram conosco. Muito obrigado e até amanhã. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Valeu. Grande Ribamar, enciclopédia do nosso futebol. É isso. Game over, fim de programa por hoje. A gente se reencontra amanhã a partir de 1h20 da tarde. Até lá.